Bilhete Jesus. Senhor Jesus, enquanto a alegria do Natal acende luzes novas nos lares festivos, torno a velha Palestina, revendo com os olhos da imaginação a paisagem de tua vinda. Roma estendia fronteiras no Nilo, no Eufrates, no Reno, no Tâmisa, no Danúbio, no Mar Morto, no lago de Genesaré, nas areias do Saara. César sossegava e protegia os habitantes das zonas mais remotas, aliciando a simpatia dos príncipes regionais. Todos os deuses indígenas cediam a Júpiter, o dono do Olimpo, de que as águias dominadoras se faziam emissárias, tremulando no topo das galeras, cheias de senhores e de escravos. Lembraste, Senhor, de que se fazia uma grande estatística por ordem do Augusto Divino? Otávio, cercado de assessores inteligentes, intensificava a centralização no mundo romano, reorganizando a administração na esfera dos serviços públicos. As circunscrições censitárias na Judéia enchiam-se de funcionários exigentes. Cadastravam-se famílias, propriedades, indústrias. E José e Maria também se locomoveram com os demais para atender às determinações. A sensibilidade israelita poderia manter-se à distância do culto de César, resistindo ao incenso com que se marcava a passagem dos triunfadores, em púrpura sanguinolenta. Mas a experiência judaica, estruturada em suor e lágrimas, não se esquivaria à obediência perante os regulamentos políticos. As estalagens, no entanto, estavam repletas e não conseguiram lugar. Em razão disso, a estrela gloriosa que te assinalou a chegada não brilhou sobre templos ou residências de relevo. Apenas a manjedoura singela ofereceu-te conforto e guarida. Homens e mulheres faziam estatísticas minuciosas de haveres e interesses. Se o governo imperial decretava o recenseamento para reajustar observações e tributos, os governados da província alinhavam medidas, imprimindo modificações aos quadros da vida comum, para se subtraírem de alguma sorte às exigências. Permutavam-se cabras e camelos, terras e casas, reduzidos parques agrícolas e pequenas indústrias. Haveria espaço mental para meditação nas profecias? Para cumprir o dever religioso, não bastava comparecer ao templo de Jerusalém nos dias solenes, oferecer os sacrifícios prescritos e prosternar-se ante a oferenda sagrada ao ressoar das trombetas? Razoável, portanto, examinar os melhores recursos e burlar as requisições do romano dominador. A fração do povo eleito, que se aglomerava na cidade de Davi, lia os textos sagrados, recitava salmos e tomava apressado conselho dos livros da sabedoria. Entretanto, não considerava pecado matar o tempo em disputas e conversações infindáveis ou enganar o próximo com a elegância possível. Por essa razão, Senhor, quem gastaria alguns minutos para divulgar proteção a Maria e José? Eles traziam a sinceridade dos que andam contigo, falavam de visitas de anjos, de vozes do céu, e o mundo palestinense estava absorvido no apego fanático aos bens imediatos. Comentavam-se apaixonadamente as listas e informações alusivas a rebanhos e fazendas. As narrações do sonho de José ou da experiência de Zacarias prefeririam um noticiário referente à produção de farinha e ao rendimento de pomares. Todavia, para entregar à humanidade a divina mensagem de que te fizeste o depositário fiel, não te feriste ao choque da indiferença. Começaste, assim mesmo, na manjedoura humilde, o apostolado de bênçãos eternas. O Evangelho iniciou a primeira página viva da revelação nova, na estrebaria singela. A natureza foi o primeiro marco de tua batalha multissecular da luz contra as trevas.
E enquanto prossegues conquistando, palmo a palmo, o espírito do mundo, os homens continuam fazendo estatísticas inumeráveis. Aos censos de Otávio, seguiram-se os de Tibério. Aos de Tibério sucederam-se arrolamentos de outros dominadores. Depois do poderio romano fragmentado, outras organizações autoritárias apareceram, não menos tirânicas. Dilataram-se os serviços censitários em toda parte. As nações modernas não fazem outra coisa além da extensão do poder, melhorando a estatística que lhes diz respeito. Inventariavam-se na antiga Judéia ovelhas e jumentos, camelos e bois. Hoje, porém, em Jesus, o arrolamento é muito mais importante. Com o aperfeiçoamento da guerra, o censo é vital nas decisões administrativas. Antes da carnificina, arregimentam-se estatística de canhões, tanques e navios, aviões, metralhadoras e fuzis. Enumeram-se homens por cabeça no serviço preparatório aos massacres e, em seguida, anotam-se feridos e mutilados. Isso nas vanguardas de sangue, porque, na retaguarda, o inventário dos grandes e pequenos negócios é talvez mais ativo. Há corridas de armamentos e bancos, valorização e desvalorização de bens móveis e imóveis, câmbio claro e câmbio escuro, concorrência leal e desleal, mercado honesto e clandestino, tudo de acordo com as estatísticas prévias que autorizam providências administrativas e regem o mecanismo da troca. Nós sabemos que não condenas o ato de contar. Aconselhaste-nos nesse sentido, recomendando que ninguém deve abalançar-se a qualquer construção antes de contas rigorosas, a fim de que a obra não permaneça inacabada. Entretanto, estamos entediados de tanto recenseamento para a morte, porque, em verdade, nunca esteve a casa dos homens tão rica e tão pobre, tão faiscante de esplendores e tão mergulhada nas trevas, tão venturosa e tão infeliz como agora. Desejávamos, mestre, arrolar as edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade. Contudo, somos ainda muito poucos no setor de interesse pelos sonhos reveladores e pelas vozes do céu. Apesar disso, sabemos que os homens, fanatizados pela estatística das formas perecíveis, examinam os gráficos de olhos preocupados, mas erguem corações ao alto, amargurados e tristes. Movimentam-se entre tabelas e números, mas torturados pela sede de infinito. Quem sabe, Senhor, poderias voltar, consolidando a tua glória, como fizeste há quase 20 séculos. Entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. As estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores. Os governos estão empenhados em orçamentos e tributos. Os crentes pousam olhos apressados em teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais, como os judeus de outro tempo, que mastigavam a lei sem digeri-la. Quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas. E não desejamos que regresses de novo para nascer num estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar a revelação em casas e barcas de empréstimo e morrer flagelado na cruz. Trabalharemos para que a tua glória brilhe entre os homens, para que a tua luz se faça nas consciências, porque, em verdade, Senhor, que adiantaria o teu retorno se a estatística das coisas santas não oferece a menor garantia de vitória próxima? Como insistir pela tua volta pessoal e direta, se na esfera dos homens ainda não existe o lugar onde possas nascer, trabalhar e morrer? Irmão X.